Alegria muito grande estarmos aqui na convenção em Goiás, rever o pastor Oídes, nosso amigo, e todos os pastores aqui do estado de Goiás, pastor Abigail, que eu sempre lembro, quando eu vejo o pastor Abigail, me lembro lá de Gurupi. Foi quando o pastor Abigail pastoreou ali naquela cidade, aquela igreja em Gurupi. Eu ainda estava na minha adolescência. E também louvo a Deus pela vida do pastor Newton, um amigo que nós temos aqui, todos os pastores, presidentes de campos aqui do estado de Goiás, aos pastores presidentes de campos lá do estado de Mato Grosso que vieram aqui. Nós sempre falamos, pastor Oídes, que Mato Grosso deve muito a Goiás. Primeiro porque hoje, mais ou menos uns 60% dos crentes de Mato Grosso são goianos. Uma grande parte foi daqui, outros se converteram lá, mas a grande maioria foram daqui do estado de Goiás. E tem umas cidades que se destacam mais, que enviaram mais gente ali, e a gente é muito feliz por isso. E eu sou grato a Deus pela vida de cada um desses servos de Deus e pela convenção de Goiás, que deu autonomia em épocas passadas, e aquela convenção Deus vem abençoando poderosamente. Abram as vossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu Marcos, o capítulo 16. É um texto que a gente lê constantemente. Quando a gente sai lá de Mato Grosso, o desejo é ver os pregadores, os pastores pregarem para a gente pegar uma coisinha nova e levar para lá, né? A gente sai e é uma alegria grande quando a gente sai e tem essa oportunidade. Mas o Evangelho de Cristo é um Evangelho simples, mas é um Evangelho muito poderoso. Marcos, o capítulo 16, versículo 15. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais hão de seguir os que crerem: em meu nome expulsarão os demônios e falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e quando beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Amém. Podem tomar os vossos lugares. Agora, recentemente, a semana passada, nós tivemos a nossa convenção lá em Cuiabá, e foi uma convenção muito abençoada. Nós tivemos mais de 1000 inscrições, para a glória de Deus. Foi muito bom mesmo a presença dos obreiros de Mato Grosso, e também nós fizemos um trabalho paralelo com a juventude, e foi muito bom também, já preparando os jovens, porque é um pensamento do nosso líder nacional, o bispo Manuel Ferreira, de fazer um encontro aqui em Goiânia o ano que vem, um grande encontro de jovens das Assembleias de Deus de Madureira. Então tem um ditado que quem tem o olho fundo tem que chorar cedo. E aí nós já estamos preparando, porque se isso vier a acontecer, Mato Grosso vai se fazer presente em nome do Senhor Jesus. Meus queridos, Deus permitiu estarmos em Mato Grosso já completando 14 anos, praticamente em uma mesma cidade, Barra do Garças, uma cidade muito abençoada, um campo muito abençoado, e Deus nos permitiu estar ali por esse tempo. E agora Deus nos direcionou para irmos para Cuiabá. É bem verdade que é bem desafiador Cuiabá, visto que das Assembleias de Deus, o maior trabalho que tem em Cuiabá é da Assembleia de Deus da Missão. É um trabalho muito grande, muito abençoado, por sinal. O pastor Sebastião Rodrigues é um grande líder ali no estado de Mato Grosso. Porém, nós
conversando com os pastores do estado, sempre tivemos um desejo de ver o trabalho de Madureira prosperar em Cuiabá. E Deus foi colocando, assentando no meu coração esse desejo. Depois tivemos conversando com o nosso líder, tomei conselhos bem antes, há uns 4, 5 anos atrás, com o pastor Oídes, pastor Newton, e perguntando e falando alguma coisa sobre Cuiabá, e depois, mais recente, com o nosso bispo Manuel Ferreira. E então, agora no mês de março, nós fomos ali para Cuiabá. Pastor Osmar Noronha foi o pastor que ficou em Barra do Garças, está fazendo um brilhante trabalho, e nós fomos para Cuiabá. E eu quero compartilhar, e eu li este versículo só porque aqui tem muitos obreiros, pastores. Eu não sei quanto tempo você está no campo ou na congregação que Deus colocou você para pastorear, mas eu quero dizer uma coisa para você: o evangelho de Jesus Cristo, ele é um evangelho simples, mas ele é um evangelho poderoso. Aonde ele chega, ele faz a diferença para a glória do Senhor. E um dia desses, eu estava orando ao Senhor e pedindo a Deus uma estratégia, e Deus me fez lembrar de Josué. E houve uma ocasião na vida de Josué que Deus deu uma estratégia para ele vencer uma batalha, conquistar Jericó, e depois ele teve outros desafios pela frente, só que ele quis usar as estratégias velhas que ele tinha usado já anteriormente. E eu tenho entendido uma coisa, que para cada desafio novo que Deus nos dá, ele tem uma estratégia nova também. Se Deus deu a você, obreiro do Senhor Jesus, um desafio novo, ele tem uma estratégia nova para te dar. E Cuiabá foi uma cidade que foi conquistada através de grilhagem de terra. Tem muito, os bairros, é uma cidade assim que teve muita invasão. Teve alguns governos bem populares que incentivaram a invasão de terra, e não é aquela coisa bem organizada as ruas. E eu comecei a andar em uma região da cidade, a região leste da cidade, e comecei a orar dentro de um carro, mais um irmão, eu estava junto com o meu genro, e andando, e ele falou: pastor, parece que o senhor está meio preocupado aqui nesse lugar. Eu falei: meio não, eu estou preocupado é todo. E nós começamos a orar, e passamos diante de um bairro, o Alphaville, e eu perguntei para ele: Saulo, nós temos algum irmão aqui dentro desse bairro? Aqui dentro desse condomínio? Ele falou: pastor, nós não temos nenhum irmão. Eu falei: então para o carro aqui agora. É porque eu acho que o lugar mais difícil para entrar é num condomínio, porque, irmão, pensa num povo, não abre as portas para ninguém. E eu pensei comigo: Deus, me dá uma graça diferenciada. E eu parei em frente àquele condomínio, levantei as minhas mãos, de repente veio o guarda de lá para cá. O senhor, o que foi, moço? O senhor, quem é o senhor? Eu falei: não, estou só orando por vocês, sou pastor, estou abençoando esse lugar. Aí ele falou: não, é que o senhor levantou as mãos. Aí eu fiz uma coisa meio de doido também, eu podia ter ficado do lado. Depois eu pensei que o cara estava armado, se ele dar um tiro, já era. E eu orei ao Senhor. Engraçado que após esta oração, 3 dias, eu vim a Brasília para resolver uma situação. E lá em Brasília, na viagem, sentou um moço ao meu lado, e aquele moço estava chorando, e eu olhei para ele e parece que eu estava reconhecendo ele, já tinha visto ele em algum lugar, e ele chorando, e eu não suportei. Falei: me desculpa, o senhor está chorando, o senhor está passando mal? Ele falou: não, é o seguinte, eu não estou passando mal, é um problema que eu estou passando por ele.
Eu falei: olha, eu sou pastor, o senhor permite orar pelo senhor e Deus vai dar uma paz na tua alma. Aí ele abriu as duas mãos assim, eu pus as mãos, orei com convicção. Aí ele acalmou mais um pouquinho e falou, eu perguntei quem que ele era. Aí ele me falou quem ele era. Quando ele falou quem ele era, eu falei: meu Deus do céu, orei pelo um homem poderoso do estado de Mato Grosso. Era o presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, e eu conhecia ele porque eu via na televisão. Mas aí depois que ele me falou quem ele era, aí depois eu falei: não, rapaz, eu tenho que ficar, é bom mesmo no negócio aqui, agora vai. É o Evangelho que vai alcançar essa vida em nome do Senhor Jesus. E eu disse para ele, eu peguei a Bíblia no celular, abri e li esse texto para ele. E quando eu li, ele começou a conversar comigo, dizer: pastor, eu estou sentindo algo diferente. O senhor, eu dei uma desculpa para o senhor aqui, mas eu menti para o senhor. O problema, eu estou indo a Brasília, porque a minha esposa separou de mim, e eu não estou suportando. E aconteceu, me contou toda a história. Aí eu pus a mão na cabeça e falei para ele: olha, o senhor vai a Brasília, e Deus vai te dar a oportunidade e a sabedoria de conversar com a tua esposa, e a coisa vai mudar. Sabe o que aconteceu? Ele foi em Brasília. Quando chegou em Brasília, que ele encontrou com a esposa recebeu ele bem, e pediram perdão um para o outro e voltaram. E ele ficou com o meu celular e falou: pastor, gostaria que o senhor fosse lá em casa, para o senhor conhecer a minha esposa e orar por mim e pela minha família. Aonde o senhor mora? Eu moro na rua A do Alphaville, número 23. Aí, glória a Deus. E eu fui lá com a minha esposa orar por aquele moço. E quando eu cheguei lá, a mulher dele falou uma coisa para mim. Ela falou: pastor, olha, eu estudava em Goiânia, no colégio presbiteriano em Goiânia. Todas as vezes que tinha as reuniões, os professores oravam e escreviam os versículos. Olha, eu vou pegar umas coisas que eu guardo. E foi lá e pegou um punhado de coisa, muita coisa escrito, versículos escritos com letras das professoras. E ela falou: olha, pastor, sempre eu sabia que o problema que eu e meu esposo estava enfrentando era só falta de ter alguém para falar do Evangelho de Jesus Cristo. E ela disse: pastor, essa semente tem dentro de mim, do colégio presbiteriano lá em Goiânia. E eu falei: que coisa maravilhosa. Eu fiquei tão empolgado, e eles me seguraram tanto, eu falando do amor de Jesus, que quando eu olhei no relógio, era 1h15 da manhã. Eu falei: Jesus do céu, o homem agora é poderoso, ele vai. E ele falou: não, pastor, não vai não, fala mais para a gente, fala mais, eu estou precisando, eu careço. E ele chorava, eu orei por ele, eu acho que umas 10 vezes nesse período, abraçava eles e chorava com eles também. E o nome do Senhor foi glorificado, e para a glória do Senhor Jesus. Eu falei para ele de um projeto que nós fazemos lá em Cuiabá, que são os grupos familiares. Ele falou: pastor, então eu quero que faça um grupo familiar na minha casa, está à disposição. E eu falei: meu Deus do céu, como é que nós vamos fazer? Aí eu orientei eles como é que faziam, convidar os amigos ali de perto. E ele só convidou os amigos que ele, como ele é superior, ele fala para ele e eles vêm, outros juízes também. E aí nós fomos, e eu estou indo toda quarta-feira na casa dele. E nessa quarta-feira Deus me deu a graça e a ousadia de dizer para ele, eu falei: meu querido irmão, em nome do Senhor Jesus, eu vou te batizar. E ele disse: não, pastor, eu já sou batizado. Eu falei: vou batizar de novo. Glória a Deus. Então o Evangelho, ele é poderoso. Por isso, pastores e obreiros, Jesus disse: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. E eu quero que você saiba que estas
essa palavra, estas palavras bíblicas são promessas de Jesus Cristo. É uma promessa que Ele deu a mim e Ele deu a você. Ele deu a você. Ele deu a você, obreiro. Ele deu a você. E qual foi essa promessa? A promessa que Ele deu a mim e a você é de nós expulsarmos demônios. Glórias a Deus. Eu não é minha área, a área de libertação não é minha área, mas como tudo muda, eu nunca vi, a gente dirige um culto lá em Cuiabá, e na hora que você está falando, pregando, demônio se manifesta não, faz gente do céu, mas que tribulação, não é minha área, mas eu estou entendendo, pastor Isaías, que é para se cumprir esta palavra, no meu nome expulsai os demônios, e eu quero dizer para você, irmão, não tem demônio que resista ao nome do Senhor Jesus, não tem demônio que resista, você falar o nome do Senhor, ele tem que bater em retirada. Se lá no bairro, se lá no teu município, lá na fazenda, aonde você está pastoreando, tem algum demônio que luta para as pessoas não se converterem, pode expulsá-los no nome do Senhor, e a salvação alcançará aquelas vidas. A outra promessa que tem nesse texto é que Jesus prometeu a mim e a você que no seu nome nós vamos falar novas línguas. Novas línguas. Esta é uma alegria grande. Também tem uma outra promessa de pegar em serpentes. Glórias a Deus. E não vai fazer dano algum. Também tem uma outra promessa: se beber alguma coisa mortífera, olha, não vai morrer. Esta é uma promessa. Eu estava na igreja, para terminar aqui com a última promessa, eu estava na igreja. Você imagina sair de um campo onde tem um templo maior, com mais membros, e aí eu falo sempre para minha esposa, nós precisamos estar animados, e esse dia eu falei para ela, na hora que eu estiver pregando, pelo menos tudo, dá glória a Deus, fala aí para me animar, para eu pregar melhor, porque o número é menor, sabe? E aí, eu tenho um neto, o Samuel, ele tem 3 anos, então em vez em quando ele olha para mim e levanta a mãozinha assim, como se estivesse dando glória a Deus, aí eu me inspiro mais. O tal do neto é complicado. E eu estava na igreja, e uma irmã, uma bendita de uma irmã, falou para um casal, que se fosse lá na igreja, o pastor dela iria orar pelo filho deles, e iria curar. E aí quando veio aquele casal, o senhor é o pastor Fernandes? Eu falei, sou. Pastor, olha, esse é nosso filho, ele tem 6 anos de idade, mas sofre uma doença, e falou o nome da doença lá, que eu não decorei o nome dela, é uma doença que quebra, não pode pegar a criança, vai quebrando tudo, as pernas, os braços, é uma coisa que o pai carregava com o maior cuidado possível. E aí ele falou, mas eu não entendi, eu não sou médico. E aí eu fui pegar na criança, ele falou, cuidado que quebra o braço do meu filho. Eu falei, meu Deus do céu, a coisa é séria mesmo. E eu falei, moço, em nome de Jesus o Nazareno, esta criança vai ser curada, em nome do Senhor. E aí tinha uns irmãos por perto, eu disse, Senhor, diz a tua palavra, que eu posso colocar as minhas mãos sobre os enfermos, e eles serão curados, e no teu nome eu curo esta criança agora, glórias a Deus. E eu falei, olha, agora o senhor vai, procure o médico, e aí depois o senhor volta aqui para falar o que aconteceu. O médico de Cuiabá ele na realidade fazia tratamento em Brasília, no Sara Kubitschek, e ele voltou lá para fazer, já estava nos dias dele voltar a Brasília, ele levou a criança, quando chegou lá ele disse, olha, agora a criança está diferente, ele falando para o médico, e o médico fez os exames, e aquela doença desapareceu, e esta criança está lá, para a glória do Senhor Jesus. Pastores, obreiros, às vezes o seu ministério está faltando alguma coisa. Olha, lembre-se deste evangelho. O evangelho de Jesus, ele é poderoso, ele é poderoso, ele liberta, ele salva. Este evangelho, o poder dele cura os enfermos. Portanto, em nome do Senhor, você vai chegar na sua igreja e você vai receber uma renovação diferenciada, você vai receber uma estratégia nova
para o seu ministério, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Que o Senhor Deus vos abençoe e vos dê muita paz. Deus abençoe.